O que você está prestes a ouvir vai abalar as estruturas daquilo que você sempre acreditou sobre a origem da besta. William Branham, um homem que carregou uma unção sobrenatural como poucos, foi usado por Deus para revelar verdades que estavam escondidas nas Escrituras por gerações. Não são teorias, não são opiniões, são revelações proféticas confirmadas pela própria palavra de Deus. Em sua poderosa mensagem A Marca da Besta, pregada em 1954 em Jeffersonville, William Branham nos alertava: existe apenas duas classes de pessoas que podem estar na Terra, aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. Mas o que ele revelou sobre essa marca surpreendeu a todos que o ouviam. Se você está assistindo de sua casa agora, deixe nos comentários de qual cidade você está. Queremos orar especificamente por você. Branham ensinava que a marca da besta não era um chip, não era um código de barras como muitos especulam hoje. Em suas próprias palavras, a marca da besta já está aqui. Quando vocês rejeitam o Espírito Santo, você recebe a marca da besta. Ele explicava que, segundo Apocalipse 13, essa marca viria através de um sistema religioso que se afastou da verdade pura da palavra. Primeiro vem o anticristo com seu ensinamento. Depois, o falso profeta que propaga esse ensinamento. E então vem a besta, dizia ele em sua revelação do primeiro selo. A marca, segundo Branham, começou quando o homem substituiu a liderança do Espírito Santo por credos e dogmas feitos por homens, criando denominações que aprisionam o povo em tradições. Em 13 de março de 1963, ao pregar sobre o primeiro selo, Branham revelou: o poder do anticristo é tão sutil, ele se parece tanto com a coisa real, que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. E continuou: este cavaleiro branco do primeiro selo não tem coroa no início, mas depois recebe uma. Ele começou como o espírito nicolaíta mencionado em Apocalipse 2, um desejo de conquistar as almas dos homens. Você sabia que Branham ensinou que a marca na testa mencionada no Apocalipse se refere à mente e ao pensamento? E a marca na mão representa as obras? Quando você crê numa doutrina contrária à palavra pura e age conforme ela, você já está recebendo essa marca. Se você está sendo impactado por essa revelação, compartilhe esse vídeo e deixe seu nome nos comentários para intercedermos por você. Segundo Branham, o número 666 está diretamente ligado ao título de Vigário do Filho de Deus, Vicarius Filii Dei, quando somado em numeração romana. Em sua pregação A Marca da Besta, ele afirmou: se você pegar o título e somar os números romanos, descobrirá que tem exatamente 666. Não é um homem, é um sistema inteiro construído sobre uma hierarquia de domínio. O profeta alertava: muitos estão olhando para o futuro, esperando por algo que já está acontecendo bem na frente deles. Para Branham, o anticristo não vem de repente com uma marca física. Ele já está operando nas igrejas que substituíram a liderança direta do Espírito Santo por sistemas denominacionais. Uma das declarações mais impactantes de Branham sobre este tema foi: o Espírito Santo é o selo de Deus. Afastem-se dele, e vocês serão selados para fora. Aceitem-no, e serão selados para dentro. O selamento é uma questão espiritual antes de ser algo físico. De qual estado você está assistindo? Deixe nos comentários. Queremos conhecer cada pessoa que Deus está alcançando com esta mensagem. A verdade que Branham revelou é que a origem da besta está em Gênesis, não apenas em Apocalipse. É um sistema que começa quando o homem tenta chegar a Deus pelo seu próprio caminho, rejeitando o plano divino da redenção através do sangue, como Caim fez. É um sistema de adoração alternativa, baseado no raciocínio humano, em vez da revelação divina. E esse sistema evoluiu através das eras até se manifestar em sua forma final nestes últimos dias. Poucos entenderam a verdadeira essência dos ensinamentos de Branham sobre a marca da besta. Ele nos mostrou que não precisamos esperar um governo mundial. O sistema religioso apóstata já está operando. A marca verdadeira é a rejeição da palavra e da liderança do Espírito em favor de credos humanos.
Em março de 1963, algo extraordinário aconteceu quando William Branham, isolado no deserto do Arizona, recebeu a revelação dos 7 selos do Apocalipse. Durante 7 noites consecutivas no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, ele expôs as revelações que deixaram multidões maravilhadas. Estas não eram especulações teológicas, mas a própria palavra de Deus sendo desvelada para a noiva nos últimos dias. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, soou como um trovão, pregou Branham na noite de 18 de março de 1963. E o que saiu? Um cavaleiro num cavalo branco. Mas a revelação que ele trouxe sobre esse cavaleiro sacudiu todos os conceitos estabelecidos. Este cavaleiro branco, que muitos interpretam como sendo Cristo, é na verdade o espírito do anticristo em sua primeira forma. Se você está assistindo e sendo tocado pelo Espírito Santo agora, deixe nos comentários de qual cidade você está acompanhando. Branham ensinou que os 4 cavaleiros do Apocalipse são manifestações do mesmo Espírito, o Anticristo, em diferentes estágios. Observem como ele muda de cavalo. Primeiro, ele sai num cavalo branco, inocente, sem poder, apenas uma doutrina. Depois, passa para um cavalo vermelho, depois preto e, finalmente, um cavalo amarelo chamado Morte. Em suas próprias palavras, são os mesmos demônios encarnados em diferentes fases. Na revelação do segundo selo, Branham declarou: o cavalo vermelho representa o poder dado ao anticristo para tirar a paz da terra através da politização da religião e do derramamento de sangue dos mártires. Ele ensinou que este mesmo poder começou como o espírito nicolaíta mencionado em Apocalipse 2, que primeiro era apenas uma doutrina, mas depois se tornou um sistema que dominou e conquistou. Todos os que não se submetiam a esse sistema eram perseguidos, rejeitados ou mortos, explicou Branham ao revelar o terceiro selo. O cavaleiro do cavalo preto veio com uma balança, simbolizando o racionamento da palavra, vendendo o trigo e a cevada, a verdade divina, por um preço. Você podia comprar salvação, podia pagar para sair do purgatório, podia pagar por missas, mas não toque no azeite e no vinho. De qual estado você está assistindo? Compartilhe conosco para que possamos orar especificamente por você. Na noite de 21 de março de 1963, ao revelar o 4º selo, Branham expôs a conexão final. O cavaleiro do cavalo amarelo é chamado Morte, e o inferno o seguia. Este é o mesmo cavaleiro em sua forma final, agora com poder sobre a 4ª parte da terra. E ele fez esta afirmação surpreendente. Seu nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion, o destruidor. É o próprio Satanás encarnado no sistema da besta. Um dos ensinamentos mais profundos de Branham sobre os selos foi quando ele revelou: no mesmo período em que o anticristo está sendo selado em seu sistema, Deus está selando seu povo com o Espírito Santo. Ele citava Apocalipse 7:3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Este é o tempo em que vivemos agora. Durante as pregações dos 7 selos, Branham também expôs a identidade do mistério da iniquidade, mencionado em 2 Tessalonicenses 2. O nicolaísmo começou como uma obra, depois se tornou uma doutrina e finalmente se desenvolveu num sistema com um homem como cabeça. Esse sistema, segundo Branham, evoluiu através das 7 eras da Igreja até sua manifestação final como a besta do Apocalipse. O espírito nicolaíta estabeleceu uma hierarquia, colocando homens acima de homens, exatamente o oposto do que Jesus ensinou, declarou Branham na mensagem à Era de Pérgamo, em dezembro de 1960. Jesus disse que os líderes seriam servos, mas o nicolaísmo inverteu isso, fazendo do povo servos e dos líderes senhores. Você já percebeu como esse espírito opera ainda hoje em muitas igrejas? Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por discernimento espiritual para você. Branham revelou que o anticristo não é uma pessoa distante no futuro, mas um espírito que já opera no mundo religioso. O anticristo é tão semelhante ao verdadeiro que Jesus disse que enganaria os próprios eleitos se possível. A principal estratégia desse espírito, segundo ele,
é substituir a palavra por credos, a revelação por raciocínio humano e o Espírito Santo por organização humana. Na conclusão de sua série sobre os 7 selos, Branham fez esta declaração solene: o anticristo e a besta são o mesmo espírito. É Satanás expulso do céu, encarnado num sistema religioso, depois num sistema político e finalmente numa pessoa no tempo do fim. Esta revelação nos alerta a não procurarmos apenas por uma figura política no futuro, mas a discernirmos o espírito que já opera nos sistemas religiosos apostatas. Em 28 de setembro de 1958, William Branham pregou um dos seus mais controversos sermões, A Semente da Serpente. Esta revelação abriu as Escrituras de uma maneira que poucos haviam contemplado, conectando os eventos do Éden com a manifestação final da besta nos últimos dias. O que você está prestes a ouvir não é ensinado nas escolas teológicas convencionais, mas está fundamentado na Palavra de Deus. No princípio, Deus criou 2 sementes, declarou Branham. Uma semente justa através de Adão e uma semente injusta através da serpente. Contrariando interpretações tradicionais, Branham revelou que o pecado no Éden não foi comer uma fruta literal. A serpente não era um réptil rastejante, ele explicou. Antes da maldição, a serpente era o elo perdido entre o homem e o animal, tão próximo ao homem que sua semente podia se misturar com a da mulher. Em suas próprias palavras, a serpente seduziu Eva, não com uma maçã, mas teve uma relação com ela. E daquela união nasceu Caim, o primeiro homicida. Esta revelação explica por que a Bíblia afirma em 1 João 3,12 que Caim era do maligno e por que não aparece na genealogia de Adão em Gênesis 5. Se você está acompanhando esta mensagem, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos conhecer cada pessoa que Deus está tocando. Observem o padrão, ensinava Branham. Caim foi religioso. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifício, mas rejeitou a revelação do sangue. Este é o princípio fundamental que Branham conecta com a besta do Apocalipse, um sistema religioso que parece adorar a Deus, mas rejeita a pura revelação da palavra. A marca de Caim continua em sua linhagem, disse ele. É uma marca espiritual de rebelião contra a verdade revelada. No sermão A Semente Não Será Herdeira com a Palha, pregado em 1965, Branham expandiu este ensinamento. Assim como houve 2 sementes físicas no jardim, há 2 sementes espirituais na igreja hoje. Uma é a verdadeira igreja, nascida do Espírito de Deus. A outra é a igreja nominal, nascida do raciocínio humano e credos. De qual estado brasileiro você está acompanhando? Compartilhe conosco para levantarmos intercessão específica por sua região. Branham traçou uma linha direta desde Caim até o sistema da besta. Caim construiu a primeira civilização, ele ensinou. Construiu cidades, criou instrumentos musicais e iniciou a metalurgia. Todo o sistema mundial começou com ele, e esse mesmo espírito culminará no sistema da besta no tempo do fim. Esta revelação nos ajuda a entender por que a Bíblia descreve a Babilônia em Apocalipse 18 não apenas como um sistema religioso, mas também comercial e político. Em 21 de janeiro de 1964, pregando sobre Deus dos maus entendidos, Branham explicou: as 2 sementes estão crescendo juntas até a colheita, como Jesus mostrou na parábola do trigo e do joio. Uma é a noiva de Cristo, guiada pela palavra. A outra é a igreja apóstata, guiada por credos e dogmas. Essa separação final, segundo Branham, está acontecendo agora, enquanto a marca da besta e o selo de Deus estão sendo aplicados. Nunca se esqueçam disto, advertiu Branham. O sistema da besta teve início com Caim, desenvolveu-se através de Nimrod em Babel, manifestou-se nos impérios mundiais profetizados em Daniel e atingirá seu clímax no último império romano restaurado. Branham apontava que os mesmos atributos da semente da serpente, orgulho intelectual, rejeição da revelação direta e religiosidade sem o Espírito,
caracterizam o sistema mundial do anticristo hoje. Na revelação do terceiro selo, Branham fez uma conexão impressionante. Observem que quando Caim matou Abel, Deus colocou uma marca nele para que ninguém o matasse. Da mesma forma, quando Roma matou milhões de mártires cristãos, Deus permitiu que ela recebesse uma marca, um sistema religioso apostatado que parece cristão, mas é a própria falsificação. Você está entendendo a profundidade desta revelação? Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por mais discernimento para você. O ensino de Branham sobre a semente da serpente é fundamental para entender a batalha espiritual nos últimos dias. Não é uma batalha de carne e sangue, ele enfatizava, mas das duas sementes espirituais que continuam em guerra desde o Jardim do Éden. Em O Conflito entre Deus e Satanás, pregado em 31 de maio de 1962, ele declarou: todo conflito na Terra é um reflexo desse conflito original entre a semente da mulher, Cristo, e a semente da serpente. Esta revelação nos mostra que a origem da besta não está no futuro, nem começou em Roma, mas teve seu princípio no Jardim do Éden, com a introdução de uma semente híbrida, parte da criação de Deus, mas contaminada pelo maligno. É por isso que precisamos nascer de novo, concluía Branham. Não é suficiente ter uma experiência religiosa ou ser membro de uma igreja. Precisamos de uma transformação total que nos separe completamente do sistema do mundo. Em 11 de novembro de 1962, William Branham apresentou uma das suas mensagens mais impactantes: Por que sou contra as religiões organizadas? Nela, ele expôs com clareza a diferença fundamental entre a verdadeira Igreja de Jesus Cristo e o sistema denominacional que, segundo ele, evoluiria para se tornar a imagem da besta mencionada em Apocalipse. Esta não era uma opinião pessoal, mas uma revelação direta da palavra. Não sou contra os irmãos e irmãs nas organizações, esclareceu Branham logo no início. Amo o povo de Deus em todos os sistemas, mas sou contra o sistema que separa os irmãos e que estabelece doutrinas contrárias à palavra. Em suas próprias palavras, toda organização nasceu do mesmo espírito, o desejo de um grupo de homens de controlar e interpretar a palavra de Deus segundo seu próprio entendimento. Branham traçou o desenvolvimento desse espírito através das eras. Começou como obras dos nicolaítas, na primeira era da igreja, clérigos se elevando acima dos leigos. Na era de Pérgamo, tornou-se uma doutrina, e na era de Tiatira, tornou-se um sistema completo que dominou a igreja. Para Branham, este desenvolvimento é exatamente o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2:7. De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários para que possamos orar por você e sua igreja local. Em seu sermão, Cristianismo versus Idolatria, pregado em 17 de dezembro de 1961, Branham fez esta declaração contundente: quando você substitui a palavra pela tradição, você transforma o cristianismo em idolatria. O Deus desse sistema não é mais o Deus vivo, mas uma concepção intelectual de Deus criada por homens. Esta é a mesma denúncia que Jesus fez aos fariseus em Mateus 15:6, quando disse: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Branham enfatizou que a marca da besta tem um paralelo, o selo de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus, ele ensinava. E somente aqueles que seguem a palavra sem compromisso receberão este selo nos últimos dias. Na mensagem O Selo de Deus, pregada em 14 de maio de 1954, ele explicou: antes que a marca da besta seja aplicada, o selo de Deus deve ser colocado primeiro. E quando o selo é aplicado? Quando saímos da Babilônia, do sistema feito pelos homens, e voltamos à pura palavra de Deus. Um dos pontos mais reveladores dos ensinamentos de Branham é que a imagem da besta mencionada em Apocalipse 13 se refere ao Conselho Mundial de Igrejas. Uma imagem é algo que se parece com o original, ele explicou em várias mensagens. A besta original era Roma, um poder religioso usando o Estado para forçar sua adoração. A imagem será as igrejas protestantes unidas, usando o poder governamental para impor suas decisões.
Se você está sendo impactado por estas verdades, deixe seu nome nos comentários e compartilhe de qual estado você está assistindo. Em A Marca da Besta, pregada em 13 de maio de 1954, Branham advertiu: está chegando o tempo em que você terá que pertencer a uma organização ou não poderá comprar ou vender. É nesse momento que o selo de Deus e a marca da besta serão claramente manifestados. O selo será para aqueles que amam a verdade acima de tudo. A marca para aqueles que preferem aceitar o que é conveniente e popular. Branham ensinava que a verdadeira igreja é um organismo, não uma organização. Em suas palavras, a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, unidos pelo Espírito Santo e pela revelação da palavra, não por credos ou estatutos. Na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, ele explicou: a igreja não é uma denominação ou um prédio, mas um povo chamado para fora, nascido de novo pelo Espírito e guiado pela palavra sem acréscimos ou subtrações. Um dos ensinamentos mais profundos de Branham sobre este tema foi exposto na mensagem E Não Sabeis, em 1965. O sistema da besta tem 3 aspectos: religioso, político e econômico. No final, esses 3 se unirão para formar um governo mundial completo que controlará tudo. Mas a verdadeira noiva não estará sob esse controle, porque ela já terá partido no arrebatamento. Você está se preparando para esse momento? Deixe nos comentários como esta mensagem tem impactado sua vida. Branham fez uma declaração provocativa em 1960. Um cristão não precisa de uma placa de identificação dizendo a que denominação pertence. Sua vida mostra de que reino ele faz parte. Ele continuou: a verdadeira igreja é perseguida, não popular. É desprezada pelo mundo, assim como seu Senhor foi desprezado. Esse padrão contrasta fortemente com o sistema religioso mundial que busca a aprovação, poder e reconhecimento. Na era da igreja de Laodiceia, Branham revelou: a marca da última era da igreja é a tibieza, nem quente nem fria, achando que é rica e não precisa de nada, quando na verdade é miserável, pobre, cega e nua. Segundo ele, este é o estado do sistema denominacional nos últimos dias, ostensivamente religioso, mas espiritualmente morto, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, como Paulo descreveu em 2 Timóteo 3:5. Em agosto de 1961, William Branham dedicou uma série de mensagens completa para explicar uma das mais complexas profecias bíblicas: as 70 semanas de Daniel. Esta revelação é essencial para compreender o surgimento da besta e o tempo em que estamos vivendo. Não são especulações ou teorias, mas a palavra de Deus desvelada para a noiva do tempo do fim. Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Começou Branham em 6 de agosto de 1961. Estas semanas não são dias literais, mas semanas de anos. Cada semana representa 7 anos. Com precisão profética, ele explicou: da ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, príncipe seriam 69 semanas, ou 483 anos. Exatamente neste tempo, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, cumprindo Zacarias 9:9. Em suas próprias palavras, o relógio profético de Deus parou quando Israel rejeitou o Messias. Mas restou uma semana, 7 anos, para se cumprir para o povo judeu. Esta última semana começará quando a igreja gentílica for arrebatada. Você está compreendendo a perfeição do plano de Deus? Deixe-nos saber de qual cidade você está acompanhando esta revelação. Branham conectou diretamente esta profecia com o sistema da besta. No meio da 70ª semana, o príncipe que há de vir, o anticristo, fará um pacto com muitos, mas depois o quebrará. Este é o mesmo personagem de Apocalipse 13, a besta que recebe poder do dragão. Ele explicou que este líder mundial não apenas governará politicamente, mas estabelecerá um sistema religioso que perseguirá os verdadeiros crentes. A abominação desoladora mencionada por Daniel
e confirmada por Jesus em Mateus 24, é quando o sistema religioso romano se assentará no monte do templo em Jerusalém, declarando-se Deus, ensinou Branham. Este é o mesmo espírito que Paulo descreveu em 2 Tessalonicenses 2, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. De qual estado brasileiro você está assistindo? Deixe nos comentários para que possamos orar por discernimento espiritual para você e sua família. Na mensagem O Tempo e o Sinal da União, pregada em 18 de agosto de 1963, Branham fez esta conexão impressionante. Enquanto as nações estão se unindo, ONU, as igrejas estão se unindo, Conselho Mundial de Igrejas, e Israel está retornando à sua pátria, a noiva está se unindo à palavra. Todos estes são sinais do tempo do fim. Para Branham, o retorno dos judeus a Israel em 1948 foi o sinal mais definitivo de que estamos na geração final. Branham ensinou que o sistema da besta terá seu centro em Roma. Em Apocalipse 17, vemos uma mulher montada sobre uma besta de cor escarlate. Esta mulher representa um sistema religioso, e a cidade onde ela se assenta é identificada como a cidade sobre 7 montes, Roma. Em O Primeiro Selo, ele explicou: todas as nações terão que se submeter a Roma através do Conselho Mundial de Igrejas. Este será o poder da imagem da besta. Um dos ensinamentos mais impactantes de Branham sobre Daniel foi quando ele explicou a estátua do sonho de Nabucodonosor. Os pés de ferro e barro representam o último império mundial, um renascimento do Império Romano em uma forma mista. O ferro é Roma e o barro são as nações democráticas. Tentarão se misturar, mas não se ligarão, assim como o ferro não se mistura com barro. Se esta mensagem está abrindo seus olhos espirituais, deixe seu nome nos comentários para que possamos interceder por você. Em A Festa das Trombetas, pregada em 19 de julho de 1964, Branham conectou as 70 semanas de Daniel com as 7 trombetas de Apocalipse. As trombetas são para Israel o que os selos foram para a igreja. Quando a igreja for arrebatada, Deus volta sua atenção para Israel e as trombetas começam a soar. Isso explica por que, segundo Branham, a besta fará um pacto com Israel por 7 anos. É o período da 70ª semana de Daniel. Branham ensinou que antes do aparecimento final da besta como um homem, o sistema já estará operando no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Primeiro vem como um espírito, depois como um falso profeta e, finalmente, como a besta encarnada. Ele alertou que não devemos esperar por um evento futuro distante, mas perceber que o sistema já está se formando diante de nossos olhos. Na conclusão de sua série sobre Daniel, Branham deixou esta advertência solene. Quando virem Israel retornando à sua pátria e o Concílio Mundial de Igrejas se formando, saibam que o tempo está próximo. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos está prestes a esmagar a imagem nos pés. Cristo virá para estabelecer seu reino, e todos os reinos deste mundo se tornarão o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Décadas antes do termo Nova Ordem Mundial se tornar popular, William Branham já alertava sobre a formação de um governo global que culminaria no sistema da besta. Em 25 de julho de 1963, na mensagem O Terceiro Êxodo, ele fez declarações proféticas que hoje vemos se cumprindo diante de nossos olhos. Não eram teorias conspiratórias, mas revelações da palavra de Deus para o povo do tempo do fim. Estamos testemunhando a formação de um governo mundial e uma igreja mundial, declarou Branham. Quando estes dois se unirem, virá o tempo de maior perseguição que a verdadeira igreja já enfrentou. Em suas próprias palavras, o sistema eclesiástico romano está para controlar o mundo inteiro através de seu braço religioso, o Concílio Mundial de Igrejas, e seu braço político, as Nações Unidas. Você está vendo estes sinais se cumprindo hoje? Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Em 17 de março de 1963, revelando o primeiro selo do Apocalipse, Branham fez esta afirmação impressionante. O cavaleiro do cavalo branco com um arco sem flechas é o espírito do anticristo,
conquistando através de política, religião e economia. Não pela guerra aberta, mas pela diplomacia e acordos. Ele viu este espírito operando através de conferências mundiais, acordos internacionais e a unificação global sob a bandeira da paz e segurança. Na mensagem A Festa das Trombetas, Branham alertou: quando ouvirem falar de paz, paz, o fim estará próximo, como Paulo advertiu em 1 Tessalonicenses 5. Ele explicou que a paz promovida pelo sistema mundial não é a verdadeira paz de Cristo, mas uma falsa segurança que prepara o caminho para o domínio total da besta. Eles prometerão segurança em troca de liberdade, disse ele, exatamente como o cavaleiro do primeiro selo, que saiu conquistando e para conquistar. Branham viu o sistema econômico mundial como parte integral da nova ordem. Em seu sermão sobre a marca da besta, ele explicou: Apocalipse 13, 16, 17 mostra que virá um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca, o nome ou o número da besta. Ele esclareceu: isso aponta para um sistema econômico centralizado, onde todos os recursos e comércio serão controlados por um único poder global. De qual estado brasileiro você está assistindo? Compartilhe conosco para que possamos interceder por você e sua região. Uma das revelações mais impactantes de Branham sobre este tema veio em O Mensageiro do Entardecer, pregado em 1963. O mundo está se movendo para 3 grandes sistemas: o comunismo, o catolicismo romano e o protestantismo unido. Destes 3, Roma prevalecerá porque ela receberá o poder das outras 2 esferas. Branham afirmou que o comunismo seria apenas um instrumento nas mãos de Deus para destruir o sistema católico romano no final, como mostrado em Apocalipse 17, onde os 10 chifres da besta odiarão a prostituta. Na mensagem Cristianismo versus Idolatria, Branham fez uma conexão surpreendente. A imagem da besta mencionada em Apocalipse 13 não é comunismo, é um sistema religioso que parece cristão, mas tem o espírito do dragão. Ele alertava que muitos seriam enganados, esperando que o anticristo viesse através do comunismo, quando, na verdade, viria através de um sistema religioso apostatado que se diz cristão. Observem os sinais. Branham exortou em O Poder de Transformação, em 1965. As nações estão se alinhando exatamente como a Bíblia predisse. Israel voltou à sua terra após 2000 anos. As denominações estão se unindo no Concílio Mundial de Igrejas. A economia mundial está se movendo para um sistema único. Tudo está pronto para a manifestação final da besta. Você consegue ver estes sinais hoje? Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por discernimento para você. Branham previu a tecnologia que tornaria possível o controle global. Virá um sistema que poderá monitorar cada pessoa na Terra, ele declarou. Sem este sistema, ninguém poderá participar da economia. Este é o cumprimento de Apocalipse 13. Embora falando décadas antes da internet e dos modernos sistemas de vigilância, Branham viu profeticamente os mecanismos que tornariam possível o controle mencionado nas Escrituras. Em Almas que Estão em Prisão Agora, uma de suas últimas mensagens, Branham advertiu: a América tomará a liderança na formação da imagem da besta. Ela fará com que todos adorem esta imagem e recebam a marca. Ele baseou esta afirmação em Apocalipse 13, 11 e 15, onde a besta que sobe da terra, que ele identificou como os Estados Unidos, faz com que o mundo adore a primeira besta, o sistema romano. Um dos alertas mais solenes que Branham deixou sobre a nova ordem mundial foi: não olhe para um único homem como o anticristo, olhe para o sistema. O espírito do anticristo opera através de sistemas religiosos, políticos e econômicos. E quando estes 3 se unirem sob uma única cabeça, teremos a manifestação completa da besta. Esta visão nos ajuda a entender por que Apocalipse descreve a besta como tendo 7 cabeças e 10 chifres, representando a união de poderes políticos e religiosos sob um sistema global. Em 4 de dezembro de 1965, apenas algumas semanas antes de sua partida para a glória, William Branham
pregou uma de suas mensagens mais significativas, o rapto. Nela, ele revelou detalhes surpreendentes sobre como a verdadeira igreja escapará do sistema da besta nos últimos dias. Esta não era uma doutrina nova, mas uma restauração da verdade apostólica que havia sido obscurecida por séculos de tradições denominacionais. O arrebatamento é uma revelação, declarou Branham. É um dos mistérios que estavam selados e que agora estão sendo revelados nesta última hora. Em suas próprias palavras, o mundo religioso nunca verá isto. É um segredo revelado apenas à noiva. Ele baseou este ensinamento em 1 Tessalonicenses 4,16, onde Paulo descreve 3 elementos do arrebatamento: um brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Você está acompanhando estas verdades reveladas? Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Branham explicou: o brado é a mensagem do tempo do fim que prepara a noiva. A voz é a mesma que ressuscitou Lázaro em João 11:38-44. E a trombeta é o chamado para a ceia das bodas. Para ele, estes 3 elementos não acontecem instantaneamente, mas formam um processo que começou com a proclamação da mensagem e culminará na transformação dos corpos dos escolhidos. O arrebatamento não será uma coisa pública, ensinou Branham. Será secreto, como a vinda do Senhor é comparada a um ladrão na noite. O mundo nem saberá que aconteceu até que a igreja já tenha partido. Em A União Invisível da Noiva de Cristo, pregada em 25 de novembro de 1965, ele afirmou: a igreja está sendo secretamente selada pelo Espírito Santo. Este é o segredo que o mundo não conhece. Branham fez uma distinção clara entre diferentes grupos no fim dos tempos. Há a noiva de Cristo, as virgens nécias, cristãos denominacionais, e o mundo. A noiva será arrebatada, as virgens nécias passarão pela tribulação, e o mundo perecerá nos juízos. Na mensagem As 10 Virgens, ele explicou que as virgens nécias são crentes genuínos, mas que não têm o azeite do Espírito Santo, a revelação da palavra para a sua hora. De qual estado brasileiro você está acompanhando esta revelação? Compartilhe conosco para que possamos interceder por você. Sobre o momento do arrebatamento em relação à tribulação, Branham foi enfático: a noiva não passará pela tribulação. Este é um período de purificação para Israel e para as virgens nécias, não para a verdadeira igreja. Em perguntas e respostas sobre os selos, em 24 de março de 1963, ele declarou: a noiva é arrebatada antes que a besta imponha sua marca. É por isso que Jesus diz em Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas. Um dos ensinamentos mais profundos de Branham sobre o arrebatamento veio na mensagem A Contagem Regressiva, pregada em 9 de setembro de 1962. Deus sempre tipifica no natural o que ele fará no espiritual. Da mesma forma que Enoque foi trasladado antes do dilúvio sem ver a morte, a noiva será trasladada antes da grande tribulação. Ele continuou: da mesma forma que Elias foi arrebatado num carro de fogo, a noiva será transformada num momento, num abrir e fechar de olhos. Se estas revelações estão tocando seu coração, deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você. Branham enfatizou que o arrebatamento é para uma noiva preparada. Em O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terrestre, ele explicou: assim como uma noiva se prepara para o dia do casamento, a igreja está passando por um processo de preparação. Esta preparação não é apenas moral, mas é uma transformação pela palavra, de glória em glória, até a imagem perfeita de Cristo. Sobre a relação entre o arrebatamento e o sistema da besta, Branham ensinou: o selamento da noiva e o selamento com a marca da besta estão acontecendo simultaneamente. Enquanto o sistema mundial está marcando seus seguidores com sua marca de lealdade, Deus está selando seu povo com o Espírito Santo. Em O Quarto Selo, ele explicou que estes 2 processos continuarão até que a porta da graça se feche, como aconteceu na Arca de Noé.
Uma das declarações mais reveladoras de Branham sobre o arrebatamento veio em Almas que estão em prisão agora. Ele disse: virá um tempo em que as pessoas continuarão pregando, pensando que ainda podem ser salvas, sem saber que a misericórdia já cessou, como nos dias de Noé, quando a porta da arca foi fechada. A noiva já terá sido arrebatada, e o mundo religioso continuará funcionando sem perceber. Esta é uma advertência solene para que estejamos vigilantes e prontos. Na conclusão de sua mensagem sobre o rapto, Branham fez este apelo: não permita que a marca da besta te alcance antes que o selo de Deus seja colocado em você. A escolha é sua. Se você ouvir a voz da mensagem hoje, não endureça seu coração. Saia da Babilônia, meu povo, para que não seja participante de seus pecados e não receba de suas pragas. Este é o caminho de fuga do sistema da besta: receber a revelação da palavra para esta hora e ser selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Em 25 de julho de 1965, pouco antes de sua partida para a glória, William Branham pregou uma das suas mensagens mais cruciais: os ungidos do tempo do fim. Esta revelação é fundamental para compreender como discernir a verdade em meio à confusão religiosa dos últimos dias. O que você ouvirá agora é um alerta profético para a nossa geração, baseado diretamente nas palavras deste servo de Deus. Jesus nos advertiu em Mateus 24 que o sinal mais perigoso do tempo do fim seria o engano religioso, começou Branham. Ele disse: surgirão falsos cristos, falsos ungidos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Em suas próprias palavras, este é o principal sinal que precede a vinda de Cristo, uma onda de engano religioso tão sutil que quase enganaria os próprios escolhidos. Branham fez uma revelação chocante. Estes falsos ungidos não são pagãos ou ateus, são crentes religiosos, ministros cristãos, que pregam grande parte da Bíblia corretamente. Eles são batizados, falam em línguas, realizam milagres, curam os enfermos e fazem todas as obras que os verdadeiros crentes fazem. A diferença, ele explicou, não está nas obras, mas na palavra. Eles rejeitam alguma parte da verdade revelada para a sua era. De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários para que possamos orar por discernimento para você. Em A Palavra Falada é a Semente Original, Branham explicou: Satanás não conseguiria produzir o sistema da besta com ateus e comunistas. Ele precisava de líderes religiosos, homens cheios do Espírito, mas com uma interpretação errada da palavra. Ele citou 2 Coríntios 11, 13 e 15. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O discernimento entre o genuíno e o falso, segundo Branham, está na atitude em relação à palavra. Judas Iscariotes pregou o Evangelho, expulsou demônios e curou enfermos como os outros apóstolos, mas ele traiu a palavra. Estes ministros do tempo do fim farão o mesmo. Terão dons e unções reais, mas negarão ou distorcerão a palavra revelada. Se você está sendo impactado por esta mensagem, deixe seu nome nos comentários e compartilhe de qual estado brasileiro você está assistindo. Em O Deus desta Era Maligna, pregado em 1 de agosto de 1965, Branham alertou: Satanás tem estabelecido seu reino nesta terra como o Deus deste mundo. Seu principal método é perverter a palavra, não negá-la completamente. Ele mostrou como isto começou no Jardim do Éden, quando Satanás não negou diretamente a palavra de Deus, mas a interpretou erroneamente. É certo que não morrereis. Uma das declarações mais penetrantes de Branham sobre os enganos do tempo do fim veio na mensagem A Obra-Prima de Deus Identificada. Ele disse: o anticristo não é contra a Bíblia, ele é contra a palavra viva manifestada da hora. Ele terá tanta Bíblia que parecerá real, mas torcerá seu verdadeiro significado. Branham continuou: é por isso que Jesus disse que o engano seria tão próximo do real que enganaria os próprios escolhidos, se fosse possível. Branham
Ensinou que a verdadeira prova para identificar o genuíno é a conformidade com toda a palavra. A semente sempre reproduz segundo a sua espécie. A verdadeira igreja do tempo do fim terá as mesmas doutrinas, práticas e poder que a igreja primitiva tinha, sem acréscimos nem diminuições. Em Restauração da Árvore Noiva, ele mostrou como Deus prometeu em Joel 2:25 restaurar tudo o que os gafanhotos denominacionais haviam comido através dos séculos. No Jardim do Éden havia 2 árvores, explicou Branham em várias mensagens. A árvore da vida era Cristo, a palavra pura. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma mistura, parte verdade, parte erro. Este é o mesmo padrão hoje. Ministérios que misturam a palavra com credos humanos. Você tem discernido este padrão nas mensagens que ouve hoje? Deixe-nos saber como esta revelação está abrindo seus olhos espirituais. Na mensagem A Única Maneira Provida por Deus, Branham fez esta declaração poderosa. Deus só tem uma maneira de fazer as coisas e é através de sua palavra vindicada. Qualquer caminho alternativo, não importa quão sincero ou religioso pareça, levará à morte. Ele enfatizava que o caminho de Caim pareceu religioso e sincero, mas foi rejeitado porque não estava baseado na revelação pura da palavra. Uma das revelações mais importantes que Branham deu sobre discernir os enganos foi: observe os frutos, não apenas os frutos do caráter ou das boas obras, pois até os incrédulos podem ter bom caráter. Mas os frutos da palavra, estão eles pregando toda a verdade para esta hora ou selecionando partes que se encaixam em seu credo? Ele citou João 10:27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A capacidade de ouvir e reconhecer a voz de Deus na palavra revelada é a marca dos eleitos. Na conclusão de Os Ungidos do Tempo do Fim, Branham deixou este alerta solene. O engano final será tão próximo do genuíno que só a palavra poderá fazer a diferença. Não olhe para os sinais, milagres ou bons frutos apenas. Pergunte: este ministério está alinhado com toda a palavra? Está identificando Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente em natureza, poder e manifestação? Esta é a única proteção contra a marca da besta e o único caminho para receber o selo de Deus nestes últimos dias.